Ver um documentário é uma ótima forma de relaxar e aprender sobre o tema escolhido. Mas alguns documentários foram considerados perturbadores devido ao seu conteúdo polêmico, e alguns até foram proibidos por certos governos ao redor do mundo. Número 10. Marwan Call, também conhecido como Village of the Dolls, é um documentário dirigido por Robert Zemeckis e detalha a vida e o trabalho de Mark Hogancamp, o criador de uma cidade fictícia de onde o documentário tira seu nome. A criação dessa cidade foi resultado de um trauma que Hogancamp viveu no ano 2000 enquanto estava em um bar chamado Anchorage, em Kingston, Nova York. Enquanto estava lá, ele bebeu um pouco demais e começou a conversar com um grupo de 5 homens, mas a conversa logo ficou desagradável. Hogancamp admitiu ao grupo que gosta de usar roupas femininas, o que eles acharam extremamente ofensivo. Assim que ele revelou isso, os 5 homens o cercaram e o atacaram. Ele levou uma surra severa, ficou inconsciente e foi levado rapidamente ao hospital após a polícia ser acionada. Quando ele finalmente acordou, acreditava que era 1984 e não tinha nenhuma lembrança do que havia acontecido naquela noite. Ao notar que Hogancamp estava acordado, um homem desconhecido o visitou e perguntou se ele sabia que ano era. E foi aí que Hogancamp respondeu que era 1984 e acreditava que estava em um hospital em Ibiza. Ele foi informado de que o ataque o deixou em coma, que era 2000 e que ficou inconsciente por 9 dias. O médico explicou o ocorrido e disse que ele teve sorte de sobreviver após ser agredido. Ele perdoou os agressores, mas não percebeu o impacto duradouro do trauma. O médico disse que pensaria 2 vezes antes de perdoar o grupo se soubesse o que fizeram com ele. Ele permaneceu no hospital por mais 40 dias e depois que seu seguro acabou, foi mandado para casa. Ele teve que fazer fisioterapia por 12 meses e ficou revoltado por ter que aprender a andar de novo, já que sofreu danos cerebrais no ataque. O seguro dele para a terapia acabou e após ser avisado por um agente de seguros arrogante, Hogancamp passou a odiar todos os homens. Ele precisava extravasar emoções e seu lado artístico. Ele então começou a montar uma cidade em miniatura no quintal. Ele a chamou de Marwan Call, uma cidade belga da Segunda Guerra Mundial que não existia. Ele usou madeira, pregos, parafusos e janelas para construí-la e até incluiu um bar que servia bebidas que ele fazia com cacos de vidro. Depois, ele criou um banco, uma sorveteria, um posto de gasolina e um cemitério. Depois, ele passou a preencher a cidade com miniaturas que representavam qualquer cena que imaginasse. Ele basicamente criou outra vida para si, pois tinha poucas lembranças da anterior ao ataque. Logo a guerra estourou e as cenas ficaram ainda mais perturbadoras. Ele fazia fotos artísticas de batalhas e suas consequências, com talento para torná-las realistas. Ele recriou o ataque, mas garantiu um desfecho diferente, com os 5 homens recebendo o que mereciam. Depois, ele admitiu que recriava esse cenário com frequência, pois sabia que nunca conseguiria se vingar dos agressores na vida real. Suas fotos foram descobertas mais tarde por um fotógrafo chamado David Noggle, que entrou em contato com a revista Esopus para compartilhar a história de Hogancamp. E após esse contato de Marwan, o documentário foi feito e ele se tornou um artista aclamado. Número 9. O documentário The King of Kong, A Fistful of Quarters, aborda um tema bastante inesperado: videogames. É uma indústria que conquistou o mundo, faturando bilhões de dólares todos os anos. Mas o filme foca em 2 jogadores e sua forte rivalidade. Nos anos 1980, o jogador Steve Wiebe era engenheiro, mas enfrentava dificuldades e estava desempregado. Billy Mitchell gerenciava um restaurante e ambos compartilhavam o objetivo de conquistar a maior pontuação no Donkey Kong. O documentário foi criado por Seth Gordon e lançado em 2007 e acompanha principalmente Wiebe e suas tentativas de quebrar o recorde do jogo. Na época, Mitchell detinha o recorde, mas Wiebe queria superá-lo. Para isso, ele comprou um fliperama de Donkey Kong e o colocou em casa, em Redmond, Washington.
Em seguida, ele começou a analisar os padrões do jogo e quaisquer maneiras de explorá-los enquanto praticava suas habilidades no jogo. Em 2003, ele conseguiu alcançar uma pontuação de 947.200, superando o recorde anterior de Mitchell. Ele gravou sua sessão em VHS e enviou para a Twin Galaxies, fornecedora oficial de recordes de jogos, para o Guinness World Records. Com o novo recorde garantido, ele se tornou uma espécie de celebridade em Seattle e, em pouco tempo, superou seu próprio recorde ao alcançar mais de 1 milhão de pontos no jogo, algo que nunca havia sido feito antes. Mitchell não gostou e a Twin Galaxies concordou em enviar um árbitro à casa de Wiebe para inspecionar a máquina. Ao descobrir que a placa do jogo veio de Roy Schilt, jogador que perdeu o recorde de Missile Command, por reclamação de Mitchell, o recorde de Wiebe foi anulado. Suspeitava-se que Schultz havia adulterado a placa para se vingar de Mitchell, e como o recorde foi enviado por fita VHS, sua glória durou pouco, mas Wiebe não desistiu. Ele participou de um torneio para alcançar sua pontuação recorde diante dos árbitros da Twin Galaxies, mas Mitchell recusou competir diretamente. Apesar da tentativa de um amigo de Mitchell de distraí-lo, atraindo uma multidão para sua máquina, Wiebe quebrou o recorde e alcançou a tela final do jogo, chamada Kill Screen. Mitchell então se gravou alcançando uma pontuação ainda maior e a fita foi exibida para os árbitros. Mitchell foi campeão, embora o árbitro notasse aumentos repentinos em sua pontuação. Quando Wiebe pediu para ver a gravação, foi negado. O Guinness World Records reconheceu o recorde de Mitchell e organizou um torneio em Hollywood, Flórida, sua cidade natal. Ele novamente recusou enfrentar o Wiebe pessoalmente, mas o Wiebe acabou conseguindo superar sua pontuação, alcançando inéditos 1.049.100 pontos. A reputação de Mitchell como jogador segue manchada, pois muitos acreditam que ele usou táticas desonestas para obter sua alta pontuação. Ele nega irregularidades, mesmo com evidências claras em sua fita VHS. Número 8. Muitos lembram do ator Alex Winter por seu papel principal em Bill e Ted, uma aventura fantástica, onde atuou com Keanu Reeves como um estudante do ensino médio que preferia tocar guitarra a fazer dever de casa. Poucos sabem que ele também dirigiu o documentário The Panama Papers. Ele conta a história de um enorme vazamento de dados que ocorreu em 3 de abril de 2016 e que expôs um grande escândalo de corrupção que o mundo desconhecia. Foram vazados até 2,6 terabytes de informações contendo dados confidenciais de advogado e cliente de mais de 200 mil contas offshore. Alguns dos documentos vazados datavam da década de 1970 e todos tinham algo em comum. Contas foram criadas por um escritório de advocacia panamenho chamado Mossack Fonseca. Após o roubo, as informações foram inseridas em um banco de dados que qualquer pessoa podia acessar e consultar, expondo os titulares das contas, pois seus dados privados ficaram disponíveis publicamente. Devido à violação de dados pessoais, várias pessoas foram processadas após serem identificadas como corruptas, incluindo Jan Marsalik, que estava envolvido com a inteligência russa, e Harold von der Gautz, um indivíduo que cometeu fraude em vários países ao redor do mundo. Foi então descoberto que algumas das empresas de fachada sob a Mossack Fonseca estavam sendo usadas para fraude e corrupção, evasão fiscal e evasão de sanções internacionais. Muitos exigiram a identidade do informante, mas até hoje ela segue desconhecida. Ele revelou ter divulgado as informações por acreditar no desequilíbrio da riqueza mundial. Assim que viu as informações nesses documentos, ele soube que uma fraude internacional estava sendo cometida em grande escala e decidiu fazer algo a respeito. Os documentos foram enviados ao jornalista Bastian Obermeier e publicados no site do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Após a divulgação dos documentos, eles foram chamados de Panama Papers, o que desagradou o governo do Panamá, que temia que o nome prejudicasse a reputação do país.
Os nomes dos diretores de 214 mil empresas de fachada foram tornados públicos, todas elas auxiliadas por Mossack Fonseca. Registros financeiros foram expostos e no Uruguai, 5 pessoas foram presas após o vazamento revelar lavagem de dinheiro. Um advogado na Suíça foi acusado de usar indevidamente o dinheiro de clientes e de ajudar pessoas poderosas, como a família real do Catar, a ocultar renda das autoridades. Descobriu-se também que o escritório de advocacia tinha vínculos com políticos influentes, celebridades e empresários ricos. Revelou-se que várias dessas figuras famosas ocultavam rendas extras para não pagar impostos. Entre eles estavam chefes de Estado dos Emirados Árabes Unidos, da Ucrânia, da Arábia Saudita, da Argentina e da Islândia. Autoridades de até 40 países foram implicadas e seus nomes divulgados com seus registros financeiros. O vazamento massivo resultou em uma investigação global que transformou o cenário financeiro e político mundial. Até 2026, mais de 2 bilhões em impostos foram recuperados das pessoas citadas nos documentos, e muitas pessoas foram julgadas por lavagem de dinheiro, evasão fiscal, corrupção e fraude. O informante sem dúvida alcançou o que pretendia, e o público tomou conhecimento de quanta corrupção estava acontecendo no mundo sem que soubessem. Número 7. O TikTok é uma plataforma de rede social que conquistou o mundo. Graças ao documentário Dancing with the Devil, agora sabemos que há um lado sombrio no TikTok, algo que a maioria dos usuários não esperava. O filme acompanha dançarinos do TikTok que assinaram contrato com a empresa de gerenciamento 7M. Mas muitos dos dançarinos não sabiam que a 7M também é uma igreja chamada Shekinah Church, que só permite membros convidados em sua congregação e é liderada por um pastor chamado Robert Sheen. O documentário, dirigido por Derek Donin, primeiro apresenta as Winking Sisters, Miranda e Melanie. Sonhavam em ser dançarinas e, após muita experiência, escolheram o TikTok como plataforma, conquistando 3,3 milhões de seguidores e alcançando sucesso. Kevin Davis, outro dançarino ambicioso, enfrentava dificuldades financeiras e morava em seu carro. Quando começou a postar vídeos no TikTok, ele de repente percebeu que poderia gerar uma renda para si mesmo enquanto compartilhava seu talento com o mundo. Sheen teve a mesma conclusão e passou a recrutar dançarinos para a 7M. Após a inscrição, Sheen passou a cuidar dos contratos de marcas e ofereceu hospedagem acessível. Ele ofereceu espaços para criarem vídeos, mas também os incentivava a entrar na igreja Shekinah. Foram orientados a frequentar os cultos, entregar suas vidas a Deus e, ao mesmo tempo, a se dedicar a Sheen, que se apresentava como homem de Deus. Logo, Sheen já fazia parte da vida dos dançarinos da igreja e eles foram desestimulados a manter contato com amigos e familiares externos. Esse tipo de comportamento é típico de uma seita e, em pouco tempo, a igreja passou a ser rotulada dessa forma. Membros e ex-membros começaram a revelar a verdade por trás da igreja, afirmando que Sheen havia agido de forma inadequada com eles em várias ocasiões, acusações que ele negou imediatamente. Os pais de Melanie e Miranda acusaram a igreja de fazer lavagem cerebral em Miranda após Melanie sair do grupo e cortar contato com eles. Ela concordou em se encontrar com eles, mas a família não se reuniu como esperado. Em vez disso, ela transmitiu o encontro ao vivo para milhões de seus seguidores e fez de tudo para retratar seus pais como o problema da vida dela, em vez da seita da qual ela fazia parte, o que também é algo normalmente visto nesses tipos de casos. Desde então, muitos outros ex-membros da 7M se manifestaram contra Sheen e sua igreja, e muitas outras acusações, como tráfico de pessoas, foram feitas contra Sheen e alguns de seus seguidores. A igreja ainda funciona, mas devido às revelações, enfrenta forte fiscalização financeira e jurídica, e vários ex-membros processaram a seita. Número 6. O desaparecimento de Amy Lynn Bradley é considerado um dos casos mais intrigantes de sumiço no mar atualmente. O documentário Amy Bradley is Missing
tenta esclarecer o caso, mas muitas perguntas seguem sem resposta. Em março de 1988, Amy tinha 23 anos e morava no condado de Chesterfield, Virgínia. O futuro dela parecia promissor, pois ela havia se formado em uma faculdade em Longwood e estava planejando seguir carreira como consultora de informática. Esses planos foram adiados porque ela e a família decidiram fazer um cruzeiro juntos. Eles embarcaram no Rhapsody of the Seas, navio de cruzeiro da Royal Caribbean, com destino a Curaçao. Por volta das 5h20 do dia 24 de março daquele ano, o pai de Amy, Ron, acordou e decidiu verificar como ela e seu irmão Brad estavam. Ele viu Amy dormindo na espreguiçadeira da varanda da cabine e voltou a dormir. Relatos dizem que a porta da varanda estava aberta, mas Ron afirma que estava fechada ao verificar. Ele acordou novamente às 6 da manhã e dessa vez Amy não estava em lugar nenhum. Ele percebeu que o isqueiro e os cigarros dela sumiram e ficou preocupado, pois ela nunca saía sem avisar aos pais. Ele buscou pelo navio onde achava que ela estaria, mas não teve sucesso. Então, ele acordou o resto da família para informar que não conseguia encontrar Amy em lugar nenhum. 3 pessoas relataram à polícia que viram ela no convés superior com Alastair Douglas, integrante da banda do navio, por volta das 5h40 da manhã. Eles disseram que ele deu a Amy um copo com líquido escuro que ela provavelmente bebeu. Douglas foi visto saindo sozinho do convés superior às 6 da manhã. Após o desaparecimento ser comunicado à equipe, anunciaram às 7h50 pedindo que ela fosse à recepção. Às 13h, todo do navio já havia sido revistado com a ajuda da equipe, mas ainda não havia sinal de Amy. A equipe do navio foi criticada por atrasar a busca, possivelmente desperdiçando tempo valioso em que Amy poderia ter sido encontrada. Estranhamente, Douglas disse a Brad que sentia muito pelo desaparecimento da irmã dele, mas fez essa declaração antes do anúncio oficial, o que muitas pessoas acharam suspeito. Mais tarde, ele passou no teste do polígrafo e foi visto sorrindo e fazendo sinal de positivo para os colegas de banda enquanto saía da sala de entrevistas. A guarda costeira do Caribe holandês vasculhou as águas por 4 dias, mas sem encontrar nada, até o dia 27 encerrou as buscas. Por um tempo, suspeitou-se que Amy tivesse caído no mar, mas essa teoria foi descartada, pois ela era uma salva-vidas treinada e nunca cometeria esse tipo de erro, além de não se acreditar que tivesse sido empurrada para a água. Um taxista em Curaçao disse ter visto Amy quando o navio chegou, correndo por um estacionamento em busca de um telefone. Ele a viu outras vezes, mas os avistamentos nunca foram confirmados. Ela foi vista várias vezes em Curaçao desde então e testemunhas disseram que ela estava com 2 homens agressivos, sendo um parecido com Douglas. Um homem relatou à polícia que Amy se aproximou e disse estar sendo mantida contra a vontade em Curaçao. Ela também teria sido vista em São Francisco com 2 homens e em Bridgetown, Barbados, com 4. Um detalhe incluído no documentário afirma que uma bartender do navio contou à polícia que na manhã do desaparecimento ouviu Amy gritando: "Senhorita sequestrada!". Ela repetiu a frase 2 vezes antes de ser levada aos fundos do restaurante por outro garçom. Qualquer pessoa que possa acrescentar informações ao caso de Amy deve entrar em contato imediatamente com o FBI pelo número 202-324-3000 ou com o We Help the Missing Tip pelo 866-660-4025. 25. Número 5. É um fato lamentável que uma decisão ruim pode arruinar a vida de alguém e uma dona de restaurante chamada Sarma Melengilis é a prova viva disso. Ela é o tema de um documentário chamado Bad Vegan, Fame, Fraud, que foi dirigido por Chris Smith e lançado em 2022. Sarma cresceu em Massachusetts e desde cedo demonstrou interesse pelas artes culinárias, graças à sua mãe, que trabalhava como chefe. Adulta, mudou-se para Nova York e trabalhou em uma empresa de investimentos. Em 1996, ela se mudou para Boston, mas voltou para Nova York 2 anos depois e se formou no French Culinary Institute em 1999.
Ela então abriu um restaurante vegano chamado Pure Food and Wine em Gramercy Park, junto com Matthew Kenney, seu então namorado, e Jeffrey Chotorol. O restaurante logo ficou popular e entrou na lista dos 100 melhores da revista New York. Também foi selecionado como um dos restaurantes destaque de Nova York pela revista Forbes. Mas em 2009, as coisas começaram a desmoronar. Sarma acusou Matthew de descuidar das finanças do restaurante, resultando em sua demissão. Chotorol emprestou a ela $1.200.000 para garantir o negócio em seu nome, mas depois ela abriu um One Lucky Duck Juice and Takeaway com os mesmos 2 sócios. Em 2015, funcionários dos 2 restaurantes se recusaram a trabalhar após mais de um mês sem pagamento, alegando que não era a primeira vez que isso ocorria. Ambos os restaurantes fecharam e Sarma admitiu dificuldades financeiras. Os restaurantes reabriram mais tarde, mas 3 meses depois enfrentaram o mesmo problema e foram fechados definitivamente. Poucos sabiam que ela e o marido, Anthony Stranges, com quem se casou em 2012, deviam muito a investidores e funcionários sem intenção de pagar. O casal se conheceu online. Ele dizia ser especialista em operações secretas. Por isso, eles quase não se viam, já que ele precisava viajar a trabalho. Durante as missões, ele pedia dinheiro a ela porque sempre se envolvia em problemas ou situações difíceis no trabalho. Ela ficou sem dinheiro e passou a usar o salário dos funcionários para pagá-lo. Stranges a convenceu de que era vigiada pelo governo e que precisava provar sua fé a uma entidade chamada A Família. Para isso, ela tinha que enviar a quantia de dinheiro que Stranges pedisse. Se isso fosse feito, ela poderia alcançar a imortalidade, assim como seu cachorro, Leon, de acordo com Stranges. Naquele período, já havia mandados de prisão contra ele, acusado de furto de grande valor. Quanto a Sarma, ela era procurada por violações das leis trabalhistas, furto de grande valor e evasão fiscal. O casal foi preso no Tennessee e Sarma se declarou culpada. Ela recebeu 4 meses de prisão após um acordo judicial. Ela e Stranges se divorciaram em 2018 e hoje ela está reconstruindo sua vida em Nova York junto com seu cachorro, Leon. Número 4. O namoro online tem seus lados bons e ruins. No lado positivo, as pessoas têm a liberdade de se conhecer e conversar com segurança em suas próprias casas e podem marcar um encontro quando estiverem prontas para decidir se querem começar um relacionamento. Por outro lado, nunca se pode ter certeza de que a outra pessoa é realmente quem diz ser. Todos já ouvimos histórias assustadoras que começaram com encontros online, e o caso de Karat Azi é mais um exemplo. Seu sofrimento é detalhado no documentário Sweet Bobby, My Catfish Nightmare, que foi lançado em 2024, dirigido por Latanya Shannon. É um alerta para quem pensa em tentar encontros online. O sofrimento de Kirat começou em Londres, na Inglaterra, em 2009, após receber uma mensagem no Facebook de Jototá. Ele disse ter 18 anos, cerca de 10 anos mais novo que ela, e que namorava sua prima Simron Bogle. Ele disse que pediu conselhos por mensagem porque ele e Simron enfrentavam dificuldades no relacionamento. Ela não levou isso muito a sério, mas ao longo das semanas seguintes, Kirat enviou algumas mensagens de conselho para ele e não pensou muito na situação. Nada no perfil online dele parecia suspeito, pois havia fotos dele em um casamento e vários amigos em comum, como era esperado. Ela também já tinha ouvido falar da família dele antes, então nunca suspeitou de nenhuma desonestidade. Algumas semanas depois, Karat recebeu a triste notícia de que Jodota perdeu a vida no Quênia. Ela se surpreendeu com a notícia, mas como nunca encontrou Jotodei, logo esqueceu as conversas e seguiu sua vida. Ela foi contratada por Bob, irmão de Jojó, cardiologista com idade próxima à de Karat. Eles conversaram, viraram amigos, e como Karat e Bob já tinham relacionamentos, mantiveram uma relação platônica. Eles trocavam mensagens às vezes, mas ficavam até 2 meses sem contato. Ela então soube que Bob também havia perdido a vida no Quênia depois de ter sido atacado com uma arma de fogo.
Seus amigos compareceram ao funeral dele e postaram fotos do evento em seus perfis no Facebook. Alguns meses depois, ela soube que ele estava vivo, sendo tratado em um hospital de Londres e incluído no programa de proteção a testemunhas. Ele e Karati mantiveram contato e ele contou que desenvolveu uma condição com risco de vida devido aos ferimentos. Ela contatou o consultor médico dele e sua ex-esposa. Com o tempo, ela e Bob se aproximaram. Eles viraram um casal 5 anos após se conhecerem online. E embora nunca se vissem, eles jantavam ao mesmo tempo e assistiam aos mesmos programas juntos. Karati nunca viu Bob, pois ele dizia que chamadas de vídeo eram proibidas pelo programa e em outras vezes alegava problemas no telefone. O relacionamento ia bem até que o comportamento de Bob mudou. Ele dizia que ia a Londres para vê-la, mas sempre arranjava desculpas para não ir. Ele passou a controlar com quem ela podia estar, quais emojis usar e ficou bravo ao saber que ela foi atendida por um médico. Em 2018, ele afirmou estar no Reino Unido, mas continuou inventando desculpas, e Karati decidiu descobrir a verdade. Ela contratou um detetive particular que descobriu que ele morava em Brighton, não em Londres como ele dizia. Ela resolveu ir de carro até a casa de Bob para confrontá-lo. Ela estava nervosa, mas teve coragem de bater na porta dele. E, surpreendentemente, Bob abriu a porta e ela exigiu saber por que ele havia mentido para ela sobre sua localização. Bob ficou surpreso com a acusação e parecia completamente confuso. Descobriu-se que alguém roubou sua identidade e enganou Karati, fazendo-a pensar que conversava com o verdadeiro Bob, que não tinha problemas de saúde nem tinha estado no Quênia. O culpado acabou sendo revelado como o próprio primo de Karati, Simron Bogle. Ela começou o golpe quando tinha apenas 18 anos e continuou mentindo para Karati por 9 anos. Mais tarde, ela pediria desculpas e alegaria que fez isso porque tanto ela quanto Karati estavam passando por momentos difíceis em suas vidas. E ela acreditava que Bob era a maneira perfeita de tornar suas vidas um pouco mais emocionantes. Karati ganhou um grande acordo judicial contra Simran em 2020 e Simran nunca foi acusada de nenhum crime. Atualmente, ela não tem presença online e escolhe viver sua vida discretamente. Número 3. O documentário de Felicity Morris, de 2022, O Golpista do Tinder, conta a história de um homem que se chamava Simon Leviev, que conseguiu enganar várias mulheres e tirar delas o dinheiro suado graças a um golpe de namoro online. Na verdade, o nome dele é Simon Hyatt e ele já teve problemas com a lei antes na vida dele. Na adolescência, ele cometeu fraudes com cheques no Brooklyn, Nova York, e em 2011 foi preso por fraude e falsificação. Ele também criou passaportes falsos, cheques fraudulentos e identidades forjadas. Então, decidiu virar vigarista profissional, pois ganharia dinheiro mais rápido do que em um emprego comum. Seu primeiro grande golpe ocorreu na Finlândia, onde enganou 3 mulheres. Ele foi preso e condenado a 3 anos, mas nesse período aprimorou seus golpes para retomar os planos ao sair. Assim que saiu da prisão em 2017, ele voltou para seu país natal, Israel, e foi lá que se tornou Simon Lviv, o CEO de uma empresa de diamantes. Ele dizia ser muito rico porque seu pai era bilionário e se autodenominava Príncipe dos Diamantes. Assim que conhecia uma mulher online, ele ostentava sua riqueza, mas logo começava a afirmar que pelo menos um de seus muitos inimigos estava atrás dele. Ele pedia dinheiro para passagens de avião, para fugir ou pagar uma casa onde não fosse encontrado. Ele prometia devolver o dinheiro quando estivesse seguro, e muitas mulheres caíam no golpe, pois ele aparentava ser quem dizia ser na internet. Uma mulher chegou a encontrá-lo pessoalmente e, como ele era exatamente como aparecia no perfil, ela nunca suspeitou que estava sendo enganada. Algumas vítimas fizeram empréstimos ou gastaram todas as economias para protegê-lo, achando que haviam encontrado o amor de suas vidas. Ele enganou mulheres de diversos países. Algumas estavam convencidas de que eventualmente se encontrariam e passariam o resto de suas vidas juntas. E pelo menos uma vítima começou a procurar um apartamento para onde eles se mudariam assim que ele estivesse seguro.
Enquanto isso, Hyatt levava uma vida de luxo com dinheiro, cartões, cheques e doações das vítimas. Em certo momento, ele tentou reembolsar 2 mulheres, mas um cheque foi devolvido e os $100.000 em dinheiro eram falsos. Só quando seus gastos extravagantes com cartão de crédito foram notados pelas empresas de cartão de crédito é que o golpe começou a desmoronar. Sua identidade foi revelada e 2 vítimas o expuseram no artigo O Golpista do Tinder. Ele foi preso na Grécia e condenado a 15 meses de prisão em Israel. Ele foi condenado a pagar 35 mil em indenização e uma multa de 4.600 libras. Mas ele foi libertado após 5 meses graças ao surto da pandemia. Leviev continua a afirmar sua inocência, alegando que é um empresário legítimo que só queria conhecer mulheres online, apesar de ter enganado suas vítimas em cerca de $10 milhões ao longo de apenas 2 anos. Número 2. Muitos de nós já assistimos a programas paranormais que dizem encontrar fantasmas e demônios em locais assombrados, como casas, prisões, hospitais e instituições de saúde mental desativadas. Esses programas devem ser vistos com ceticismo, pois a maioria dos equipamentos de investigadores paranormais é teórica, e muitas alegações de ver espíritos e assombrações já foram desmentidas. O gênero tem visto um declínio constante em popularidade, mas um documentário de 2018, chamado Demon House, dirigido por Zach Bagans, deixou seus espectadores inquietos, principalmente por causa de uma cena particularmente perturbadora que ele contém. No início do documentário, os espectadores são alertados de que todas as pessoas e lugares mostrados são reais e que devem ter cautela, pois demônios podem se apegar a pessoas por dispositivos eletrônicos, como TVs ou laptops. Bagans, um investigador paranormal, ouviu falar de uma casa específica que estava à venda em Gary, Indiana. Disseram a ele que a casa tinha ligação com possessão demoníaca e que a família Ammons enfrentava dificuldades com a atividade paranormal que vivia. Eles tinham visto uma entidade não identificada, experimentado levitação, ouvido passos sem origem aparente em diferentes áreas da casa e até mesmo se deparado com um homem sombrio andando pela sala de estar. Acreditavam que uma força sombria controlava a casa e decidiram vendê-la. Como as redes sociais estavam cheias de histórias sobre a casa, Bagans decidiu comprá-la sem nunca ter visto, planejando fazer o documentário enquanto explorava o imóvel. Na época, ele já havia conquistado muitos fãs com os programas Ghost Adventures, Deadly Possession e House Calls, e acreditava que o documentário seria um sucesso. Mas antes mesmo de colocar os pés na casa, ele começou a ter pesadelos. E assim que começou a trabalhar no projeto, ficou tão doente que precisou ficar de cama por 1 semana. Após a recuperação, as filmagens demoraram quase 4 anos devido às assombrações enfrentadas pela equipe, segundo Bagans. Durante a cena mais perturbadora do documentário, um cinegrafista ficou tão agressivo que gritou com a equipe. E então, ele se escondeu em um elevador e acabou sendo demitido por causa de sua agressividade, que ele alegou ser puramente por causa da influência da casa sobre ele. Seus colegas de equipe confirmaram isso, afirmando que sentiram um ar frio ao redor dele após o incidente, e a casa acabou sendo demolida em 2016 a pedido de Begin, já que ele acreditava que ninguém mais deveria morar lá. Número 1. O amor é algo muito misterioso e é impossível julgar alguém pelo parceiro que escolhe. Muitos acreditam que a agente penitenciária Vicky White teve um péssimo julgamento ao se envolver com o detento Casey Cole White, cuja história é narrada no documentário Jailbreak: Love on the Run. Casey, que mede 2,06 metros de altura, foi enviado para o centro de detenção do condado de Lauderdale por 75 anos após ser condenado por roubo de carro, invasão de domicílio e ataques com arma de fogo. Ele tentou matar uma pessoa e cometeu roubo em 1º grau. Guardas e colegas de prisão o viam como simpático e carismático, mas logo notaram seu temperamento explosivo, especialmente sob efeito de substâncias ilegais.
Quanto a Vicky, ela já trabalhava na instituição há 17 anos até então e atuava como vice-diretora de correções. Ela já ganhou o prêmio de funcionária do ano 4 vezes e se aposentaria em 2022. Mas um ano antes disso, ela revelou que estava namorando 2 homens ao mesmo tempo, mas não revelou que um deles era Casey, por motivos óbvios. Os outros detentos de Casey suspeitaram de um caso entre eles, mas não previam o que viria depois. Vicky sempre afirmou que no dia em que se aposentasse, sairia com estilo, e ela cumpriu sua promessa. Na manhã do dia 29 de abril de 2022, Nick tirou Casey de sua cela, o levou até um veículo policial, mandou que ele entrasse e simplesmente saiu dirigindo para fora da unidade. Ela afirmou que Casey precisava ir ao tribunal em Florence para avaliação psicológica e que o estava escoltando. Ela disse que iria ao médico naquele dia por suspeitar estar doente, mas seus colegas desconfiaram, pois os detentos deveriam ser escoltados por pelo menos 2 agentes. Horas se passaram e a dupla nunca voltou. Ficou claro que ela e Casey planejaram a fuga, e câmeras de segurança os flagraram em um posto de gasolina 8 minutos após saírem da unidade. Uma busca em todo o país foi iniciada e o casal foi localizado em um motel em Evansville, Indiana. Quando a polícia chegou, eles fugiram em um Cadillac cinza e uma perseguição começou. Casey acabou batendo o carro e se rendeu sem resistência, mas Vicky não teve a mesma sorte. Ela perdeu a vida no incidente e Casey foi devolvido à prisão para cumprir sua sentença e os anos adicionais que foram acrescentados devido à sua fuga. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo.